Olá, bom dia. Seguimos o nosso propósito de oração, amém? Oração é diálogo entre nós e Deus, então nós vamos ler a palavra do Senhor para que Ele fale conosco, para que nós oremos em cima dessa palavra, amém? Ontem nós falamos sobre Hebreus capítulo 7, hoje eu vou dar uma repassada explicando um pouquinho de cada versículo, para não ficar muita dúvida. Depois nós seguimos para Ageu e Coríntios 9, vou tentar fazer isso rapidamente, tá? E então nós podemos completar o nosso entendimento nesse sentido, está bom? Então a palavra do Senhor está em Hebreus capítulo 7, tá? Continuaremos falando sobre a temática de dízimo é coisa do Velho Testamento ou não, tá? Porque Hebreus capítulo 7, versão traduzida por João Ferreira de Almeida, RA, tá? Revista atualizada. Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aqui nós vamos falando aqui, este Melquisedeque está comparado a Cristo, tá bom? Esse Melquisedeque era um tipo de Cristo, ele, como nós lemos também na passagem em Hebreus, em outros momentos, né, era uma sombra do que haveria de vir. Este Melquisedeque do Velho Testamento, ele era uma sombra do que haveria de vir. Ele era uma representação do que seria Cristo. Assim como o sacerdócio levítico era uma representação do que seria Cristo. Assim como as vestes de cor, quando o homem pecou, né, e viu que estava nu, Deus fez vestes de animais para ele, para cobrir ele. Estas vestes de animais, vestes de couro de animal, que taparam a nudez do homem e da mulher e trouxeram justiça novamente sobre eles, estas vestes também representam o Cristo, o sacrifício de Cristo. O sacrifício daquele cordeiro que gerou vestes também representa o sacrifício de Cristo que nos justificou dos nossos pecados. Aquele sacrifício do cordeiro lá no Éden, que justificou o primeiro homem e a primeira mulher, para que eles tapassem as próprias vergonhas, é representado por Cristo, tá bom? Cristo representa aquele cordeiro que hoje nos justifica também dos nossos pecados, assim como aquele cordeiro justificou o primeiro homem e a primeira mulher, né? E fez com que eles tivessem roupas. Também Cristo é o sacrifício que nos traz a justiça real e verdadeira. Não apenas tapa os nossos pecados, Jesus Cristo de fato nos justifica. Amém? Então, o Melquisedeque aqui ele representa um tipo de Cristo também, porque Cristo é o sacerdote eterno. Cristo é o intermediador, o único e verdadeiro intermediador entre Deus e os homens, tá? Aquele que pode de fato nos levar a Deus e nos justificar diante dele, tá bem? E aqui fala que esse Melquisedeque, né, voltamos a falar, eles diziam, o dízimo não diz no Novo Testamento, diz, está aqui em Hebreus capítulo 7, nós vemos dízimo falado no Novo Testamento, então não tem por que continuar essa teima que obviamente é uma mentira, está aí Hebreus capítulo 7 para provar, tá bem? Então não devemos nos preocupar com essa mentira de que não diz dízimo no Novo Testamento, porque diz, está aqui Hebreus capítulo 7. Né? Porque Abraão, o próprio Abraão, que foi o primeiro que deu dízimo a Melquisedeque. Deu dízimo a Melquisedeque, que representa Cristo. Que Melquisedeque, assim como aquele primeiro cordeiro que justificou o primeiro homem e a primeira mulher,
assim como o cordeiro pascual da libertação dos egípcios, assim como o sacerdócio levítico, eram todos uma sombra do que havia de vir, eram uma sombra do que Cristo faria por nós. A justificação, o sacerdócio, todos eles eram apenas uma coisa que Cristo faria por nós, representavam o que Cristo mais tarde faria por nós. O cordeiro que justificou o primeiro homem, a primeira mulher, trouxe as primeiras vestes. O cordeiro pascual dos israelitas, tá? O próprio Melquisedeque, o sacerdócio levítico, são todas representações, tá bem? São todas representações do que Cristo faria por nós e do que Cristo representa para nós. Amém? Então, na verdade, o dízimo, de forma geral, ele foi entregue a Melquisedeque, ele foi entregue aos levitas, mas depois nós vamos ver mais adiante que era apenas uma representação, tá? Do que Cristo, desta aliança ou desse sacerdócio, que mais tarde nós estaríamos sendo abençoados por Cristo. Está bem? É apenas uma representação do que Cristo faria por nós. Então o dízimo é de fato devido ao sacerdócio de Cristo. Tá bem? Mas depois nós vamos entender o que significa isso melhor. Hoje o dízimo não é devido a pessoas. Hoje o dízimo não é devido a instituições humanas. Hoje o dízimo não é devido a levitas que têm descendência levítica, né? Descendência da tribo de Levi. Não, hoje hoje o dízimo não é mais devido a pessoas, hoje o dízimo não é devido mais a instituições. O dízimo é devido sim ao sacerdócio de Cristo, até que se complete a era da graça, para que este evangelho da cruz de Cristo se espalhe. Amém? Então, este dízimo de hoje, ele tem o objetivo não de manter apenas um templo humano, também manter um templo humano, mas de tudo o que tem a ver com o sacerdócio de Cristo, que é o evangelho. O que o sacerdócio de Cristo faz por nós? Assim como o cordeiro do primeiro homem, da primeira mulher, o cordeiro pascual, o sacerdócio de Cristo nos justifica, tá? Então, nos justifica de uma forma a solucionar os pecados e de uma forma a nos transformar também. Então, tudo que tem a ver com este sacerdócio inicial de purificação, tá? Tudo que tem a ver com este sacerdócio inicial de restauração, de evangelismo, então tem a ver com o dízimo do Novo Testamento. O dízimo do Novo Testamento não é realmente igual ao dízimo do Velho Testamento. O dízimo no Novo Testamento, o objetivo dele é o sacerdócio de Cristo, que obviamente vai ser expresso através de alguma pessoa, mas não é devido a uma pessoa, não é devido a uma instituição, não é devido a uma denominação. O dízimo no Novo Testamento é devido ao sacerdócio de Cristo, que isso significa que ele deve ser empregado a favor do Evangelho de Cristo. O dízimo no Novo Testamento deve ser empregado a favor do Evangelho de Cristo. O dízimo no Novo Testamento tem o objetivo de espalhar a boa nova do Evangelho de Cristo. O dízimo no Novo Testamento tem o objetivo de espalhar a salvação de Cristo, de espalhar a boa nova do Evangelho. Tá? Então ele está no Novo Testamento e ele realmente agora, ele deixa de ser apenas uma sombra do que havia de vir e ele toma o real sentido dele, tá? Que é produzir estrutura financeira para o reinado messiânico de Cristo na terra, que não é o que vai vir de fato na Nova Jerusalém, mas é a preparação para este reinado messiânico, tá bem? É buscar vidas, é buscar almas, é o dízimo no Velho Testamento, o dízimo de Melquisedeque, toda essa questão, o dízimo de Levi, era apenas uma sombra do que havia de vir, uma sombra do dízimo real. A essência nasceu com Abraão, tá? Onde nós temos sim a aliança com Deus, buscarmos a proteção de Deus,
buscarmos o nosso futuro, a sobrevivência, a garantia de que Ele nos protegerá, tá? Então nós recebemos isso de Deus, mas também ele é devido a Jesus Cristo, ele é devido ao reinado messiânico, à preparação desse reinado messiânico. Está bem? Então, ele era uma sombra do que havia de vir no Velho Testamento, e hoje ele cumpre o seu real e maior objetivo, que é justamente promover estrutura e meios financeiros para que o Evangelho de Cristo se espalhe, para que as pessoas saibam que existe perdão para os seus pecados e venham ser levadas ao arrependimento, e mais do que levadas ao arrependimento, para que essas pessoas aprendam sim a desenvolver a salvação, porque as pessoas devem ser levadas ao arrependimento e devem aprender a desenvolver a sua salvação. Está bem? Através da oração, através do jejum, através do contato com a palavra de Deus. Então devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração e entender que agora no Novo Testamento o dízimo começa a cumprir com muito mais força o seu real significado, porque agora ele é devido ao sacerdote que é Cristo. Cristo hoje está à direita do Pai. Ele não está mais de forma física entre nós. Então, como este dízimo vai se cumprir de fato no Novo Testamento? A favor do Evangelho de Cristo, a favor de que esse Evangelho se espalhe, a favor de que este Evangelho cresça, a favor de que as pessoas sejam salvas pela boa nova do Evangelho, e também que as pessoas cresçam em vida, que essas ovelhas venham ao aprisco de Deus e sejam apacentadas por Deus. Então na verdade, o Novo Testamento, ao contrário do que eles dizem que não existe dízimo no Novo Testamento, bem pelo contrário, é no Novo Testamento que o dízimo cumpre a sua maior função, que é trazer o perdão de Deus. Porque desde que o homem pecou, Deus se preocupa em trazer uma solução para este pecado. A solução para este pecado é Cristo, mas isso precisa ser falado, ser levado adiante. As pessoas precisam saber que Cristo salva, as pessoas precisam saber desta solução que é Jesus Cristo, as pessoas saber que tem pecados e precisam saber que Jesus Cristo é a solução para este pecado. Amém? E então o dízimo agora no Novo Testamento, ele de fato cumpre a sua função, a sua maior função, que é trazer estrutura financeira para que o Evangelho de Cristo se espalhe, é trazer estrutura financeira para que a palavra de Deus tome força, consiga levar as pessoas ao arrependimento e apacentar o rebanho de Deus. Amém? Então agora, ao contrário do que dizem, que ele terminou no Novo Testamento, é no Novo Testamento que ele ganha um significado com ainda mais força, porque agora ele se refere ao próprio Cristo, ao sacerdócio do próprio Cristo, ele é devido ao sacerdócio do próprio Cristo, e agora ele toma força muito maior. Você percebe que Deus é muito sábio ao trazer isso. Por que ele é muito sábio? Porque ao trazer o dízimo, ele traz à igreja uma independência muito grande. Ele deixa a igreja muito independente para pregar o Evangelho. Porque você imagina se o Evangelho de Cristo, ao contrário do que uns dizem, dependesse apenas de a pessoa que prega o Evangelho de Cristo deve trabalhar e sustentar a obra por si mesma. Se isso fosse como alguns dizem, o Evangelho de Cristo estaria restrito apenas a empresários e a pessoas muito ricas. Não é assim. Né? Se para pregar o Evangelho de Cristo a pessoa tinha que fazer isso às próprias custas sempre, quem estaria na frente da pregação do Evangelho em rede nacional ou de forma mais incisiva? Aqueles que têm mais dinheiro. Isso seria uma injustiça muito grande, tá? Então o dízimo ele traz uma independência fenomenal e absurda para a igreja, né? A partir do momento que todos os membros dizimam, a igreja não fica ligada a Estado, a igreja não fica dependente de Estado, a igreja não fica dependente de grandes empresários, a igreja não fica dependente de pessoas afortunadas financeiramente.
Então o dízimo é sabedoria de Deus para dar independência para o Evangelho, para que o Evangelho se propague de forma a não sofrer golpes por um Estado que não queira, vamos dizer, se não existisse o dízimo e se Deus tivesse dito que é o Estado que deve sustentar a igreja, amanhã ou depois vem um líder satanista ou com más intenções e tira a igreja dali. E aí? Mas graças a Deus a igreja não depende de ser sustentada pelo Estado. E se hoje, amanhã, se Deus determinasse que a igreja dependia de ser sustentada por pessoas ricas, e amanhã ou depois muitas pessoas ricas viessem a desvirtuar da fé evangélica, a igreja estaria em maus lençóis. Mas não, Deus na sua sabedoria estabeleceu o dízimo de forma muito diferente e especial no Novo Testamento. Ele faz com que a igreja seja independente para pregar o evangelho. Amém? Ele traz independência muito grande para que a igreja seja capaz de pregar o evangelho e não dependa nem de governo, nem de riqueza de ninguém, mas consiga se sustentar de forma a se manter forte, a pregar esse evangelho e ir à frente para esse evangelho, está bem? Então, ao contrário do que disseram que o dízimo termina no Novo Testamento, agora é que o dízimo toma o seu real significado. E agora que ele fica mais forte e mais profundo, porque agora ele é usado para pregar o evangelho e a solução que é a cruz de Cristo. Agora o dízimo, ele está sendo usado e é usado. O objetivo do dízimo no Novo Testamento é pregar o evangelho da cruz de Cristo, é pregar que Jesus morreu por mim e por ti na cruz do Calvário, para que nós fôssemos perdoados e que nós precisamos nos arrepender. E agora que o dízimo faz parte do plano central de Deus. No Velho Testamento, com Melquisedeque e com os levitas, ele era apenas uma sombra do que haveria de vir. Porque agora que o dízimo toma um significado e uma proporção muito maior. Muito maior. Porque agora que ele é usado para a propagação do Evangelho de Deus. É agora que ele é usado para falar, para estruturar a evangelização. Agora ele é usado para estruturar, para dar estrutura até mesmo o discipular as ovelhas, o cuidar das ovelhas. Agora o dízimo é usado para pregar a boa nova do evangelho, para pregar a evangelização, e o dízimo também é usado para apacentar essas ovelhas. Amém? Para apacentar essas ovelhas. Então é agora que o dízimo, que antes era uma sombra do que haveria de vir com Abraão e Melquisedeque, que era uma sombra do que haveria de vir com Moisés e a tribo de Levi, é agora que de fato ele toma uma forma muito forte, porque é agora que ele serve ao plano mais central da Bíblia, que é o perdão de Deus. É agora que o dízimo é útil para o plano mais magnífico de Deus para a humanidade. É agora que o dízimo toma uma importância muito grande, porque é agora que ele serve de sustentação para a maior solução de todos os tempos para a humanidade. Porque agora que ele serve de sustentação para que a solução que Cristo trouxe a nós, para que a solução do pecado, para que a solução da morte seja divulgada. Jesus fez o que ninguém podia fazer. Jesus fez o que ninguém podia fazer. Ele trouxe a solução para a morte, mas essa solução precisa ser divulgada através do evangelismo, e essas ovelhas que são evangelizadas precisam ser ensinadas a adorar a Deus através do apacentamento, e o dízimo é o que traz a estrutura financeira para isso. Então, se com Melquisedeque e a tribo de Levi, o dízimo ainda era apenas uma sombra do que haveria de vir, porque o nosso verdadeiro sacerdote não são nem os descendentes de Levi
e também não é Melquisedeque. Nosso verdadeiro sacerdote é Cristo, e a obra de Cristo na terra é a evangelização e apacentamento. Por isso que o dízimo no Novo Testamento serve para a evangelização e apacentamento. Amém? Então é este o objetivo do dízimo no Novo Testamento. E agora ele serve realmente ao seu propósito, a um propósito muito maior do que servia antigamente. Agora, antes ele era uma sombra do que havia de vir, e agora ele toma forma do que é realmente importante, da solução que é realmente eficaz contra a morte e o pecado, que é Jesus Cristo. Amém? É agora que ele toma uma forma muito importante. É agora que ele realmente cria um estado para estruturar uma questão de evangelização e de apacentamento. É agora que o dízimo toma uma força muito maior. E é por isso que nós não podemos negar a eficácia desta ferramenta que Deus nos deu e desta sabedoria de Deus. Porque o dízimo é sabedoria de Deus. Porque independente do que você ganha, é um percentual, é uma porcentagem do que você ganha. Por isso é sabedoria de Deus. Né? Por isso é sabedoria de Deus. Porque traz independência e ao mesmo tempo não sobrecarrega ninguém. Né? Não traz dificuldade a ninguém, não sobrecarrega ninguém e traz uma independência muito grande para que o evangelho possa ser pregado e as ovelhas possam ser apacentadas. E isso é o verdadeiro sacerdócio de Cristo. Melquisedeque e Levi eram uma sombra do que havia de vir, porque o verdadeiro sacerdote é Cristo. E o sacerdócio de Cristo é evangelização e apacentamento de ovelhas. Amém? Então o dízimo no Novo Testamento serve para isso, e é isso que nós lemos em Hebreus capítulo 7. Vamos continuar lendo para tirar alguma outra duvidazinha, tá? Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes tenham descendido de Abraão. O que o escritor da epístola quer dizer? É que ele está reafirmando isso que eu falei para vocês, de que o dízimo é apenas uma sombra do que havia de vir. Porque ele está dizendo, aqui ó, vamos continuar lendo um pouquinho mais. Entretanto, aquele cuja genealogia não inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou, o que o tinha promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém ali, aquele que testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. É muito curioso isso, né? Se o inferior é abençoado pelo superior, Levi saiu de Abraão assim como os outros irmãos. E só quem pode nos abençoar de verdade é Cristo. Quer dizer que o sacerdote de Levi e de Melquisedeque, está aqui mais uma prova, era apenas uma sombra do que havia de vir. Porque como que Levi, que saiu de Abraão, ia poder abençoar os outros irmãos que também saíram de Abraão? Eles eram iguais. E se é o superior que abençoa o inferior e eles eram iguais, qual era o sentido do dízimo e disso tudo? Qual era o sentido disso tudo? Porque era uma sombra do que havia de vir, do reinado do sacerdócio messiânico, do sacerdócio de Cristo. Era uma representação.
Porque hoje aí você vai dizer, então na igreja onde eu entrego o dízimo quer dizer que o pastor é superior a mim. Não, você não está entregando para ele. Se você entrega dízimo para o pastor, você fez errado. Você não pode entregar dízimo para pastor nenhum. Como é que eu vou dar o dízimo, irmão? Na igreja. Mas você vai entregar para o sacerdócio de Cristo, a favor da evangelização, a favor da pregação do evangelho, a favor do apacentamento das ovelhas. Obviamente você vai materializar isso numa igreja, você vai materializar isso num alforje, você vai materializar esse dízimo num gasofilácio, mas ele deve ser dado não para o pastor, não para a igreja, não para a denominação. Ele deve ser dado, o dízimo no Novo Testamento deve ser dado a favor do sacerdócio de Cristo, que é a pregação do Evangelho, da cruz que restaura e perdoa, e a manutenção e apacentamento das ovelhas. Amém? Hoje o dízimo ele é materializado numa igreja, numa denominação, num gasofilácio, num alforje, mas ou numa conta, né? Hoje nós fazemos tudo muito de forma mais, você não precisa ser dinheiro físico, pode ser através, né? Faz Pix, transferência bancária, mas enfim, ele é materializado sendo entregue numa igreja, sendo entregue numa denominação, sendo entregue para uma liderança, mas essa liderança é representativa do que? Do sacerdócio de Cristo. Essa liderança não é o sacerdote Cristo, essa liderança é representativa do sacerdócio de Cristo. Amém? Essa liderança é representativa do sacerdócio de Cristo. Aquela liderança que vai pegar o dízimo e vai usar para evangelizar, seja para né, em igrejas menores, para pagar alimentação e condução e ajuda de custo dos irmãos que saem para evangelizar no fim de semana, seja para pagar custos de divulgação em redes nacionais, seja como for, essa liderança representativa de Cristo vai usar estes fundos, vai usar este dízimo para a pregação do Evangelho de Cristo. Está bem? Vai usar para a representação do Evangelho de Cristo. Essa liderança é representativa do sacerdote de Cristo que está à direita do Pai. Né? Essa liderança que utiliza os dízimos para divulgação do Evangelho e apacentamento das ovelhas, para estruturar financeiramente o apacentamento das ovelhas, né, para estruturar financeiramente a pregação do Evangelho. Essa liderança que utiliza o dízimo para isso, ela faz isso comissionada, ela não faz isso em seu próprio nome, ela faz isso em nome do sacerdote, em nome de Cristo e em nome do sacerdócio de Cristo. A igreja, a pessoa, o líder que, né, materializa o recebimento dos dízimos do povo, hoje ele faz isso como representante do sacerdócio de Cristo, como aquele que utiliza, né, outorgado por Deus e por Cristo, ele utiliza esse sacerdócio de Cristo, está bem? Ele é representante deste sacerdócio de Cristo e então por isso ele materializa o recebimento dos dízimos para a pregação desse Evangelho de Cristo. Tá bem? Para a pregação desse Evangelho de Cristo. Realmente existe uma denominação. Você não entrega para a denominação. Você não entrega no seu coração, tá? Você não está de fato entregando para uma denominação, para um líder, para uma pessoa. No seu coração você tem que saber que o dízimo você está dando a favor
você está dando a favor do sacerdócio de Cristo na terra, que hoje é evangelização e apacentamento. O sacerdócio de Cristo, apesar de ele estar à direita de Deus, hoje se materializa na terra através de evangelização e apacentamento. Então, os representantes deste Evangelho de Cristo recebem a materialização do dízimo para empregar em evangelização e apacentamento, porque é esse o objetivo do sacerdócio de Cristo. Está bem? Então, só para completar esse entendimento, vamos dar mais uma olhadinha, né? Antes que alguém diga, mas eu conheço um pastor, né? Algumas questões algumas duvidazinhas que vão surgindo, vamos usar mais 2 passagens para sanar, tá bom? 1 Coríntios 9:9. Porque na lei, a tradução revista atualizada também, tá? João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Porque na lei de Moisés está escrito, aqui é o apóstolo Paulo falando, ele era um exímio conhecedor da lei de Moisés, a quem Deus trazia muitas revelações. Isso aqui, 1 Coríntios capítulo 9. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. O que estava dizendo? Quando eles estavam falando das leis a respeito da agricultura, o boi que ajuda na ceifa, depois, na hora de colher, o boi que é usado como, né, forma de tração animal para ajudar no trabalho do campo, tá? Ele não podia, se já era no momento da colheita, que não era no momento da preparação da terra, que o trigo já estava na época de ser colhido, o que ele disse? Tinham pessoas que, enquanto o boi estava trilhando o trigo, atavam a boca dele, para que ele não comesse o trigo que ele estava debulhando, pisando o trigo. E o que Moisés disse? Não façam isso, é maldade com o animal fazer isso. Ele está te ajudando a pisar o trigo, ele está te ajudando na colheita. Por que tu vai tapar a boca dele para ele não comer esse trigo? É maldade fazer isso, né? Moisés estava dizendo, olha, é maldade você atar a boca do boi que está pisando o trigo. Ele está te ajudando na colheita, está te ajudando a colher o trigo. Para que tu vai atar a boca do animal? É maldade atar a boca do animal, não deixar ele participar daquilo que ele está trabalhando. O animal está trabalhando para colher o trigo. E tu vai atar a boca dele para não deixar ele comer do trigo que ele está te ajudando a colher? Mas Deus estava dizendo, isso é maldade, não faça isso. Aí aqui no versículo 10, Paulo ele traz o sentido ainda mais profundo dessa palavra. Ele diz aqui, ou é seguramente por... Aí continua a última partezinha do versículo 9, diz assim, acaso é com bois que Deus se preocupa? De fato, Deus se preocupa com os animais, mas é apenas com os animais, não muito mais comigo e contigo. Está bem? Muito mais comigo e contigo, diz assim. Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que Deus está mais preocupado conosco do que com o boi. Amém? Certo que é por nós que está escrito, ele falou. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então, o que quer dizer? Vamos dizer que a colheita daquele dono daquele boi fosse fraca. O boi ia poder comer muito ou ia poder comer pouco? Ele ia comer menos, né? Porque ia ter menos trigo. Mas se por um acaso a colheita daquele dono daquele boi fosse abundante, fosse fortíssima, aquele boi ia poder se fartar, né? Porque ele teria mais alimento. Mas cumpre aquele animal participar também, está bem, da prosperidade do seu dono. Afinal de contas, ele está ajudando a colher o trigo que ele vai usar depois para se alimentar e para comer. Ele estava ajudando. Isso também representa hoje nós. Muitos querem dizer assim que o padrão de vida, querem estipular que o padrão de vida de um pastor ou de um líder tem que ser tal, né? Se passar daquele nível médio, aquele pastor tem pecado, é corrupto,
Não. Tu não pode atar a boca do boi enquanto pisa o trigo. Jesus não disse só para os líderes evangelizar. Jesus disse para todos evangelizarem. Jesus não falou só para os líderes evangelizarem. Ele disse para todos os salvos: ide e fazei discípulos. Só que uns vão trabalhar integralmente nesse ide, tá? E outros vão trabalhar com dízimos e de forma parcial, né? Uns vão trabalhar integralmente, ou seja, vão trabalhar só nisso. Uns vão trabalhar só nesse ide, enquanto outros vão ter trabalho secular e trabalhar nesse ide. Esses que estão trabalhando só no ide não podem ter a boca tapada. Porque se a igreja é próspera, eles podem prosperar também. Se a igreja passa dificuldade, eles passam dificuldade também. Assim como aquele boizinho. Se o dono dele tem prosperidade, ele tem prosperidade também. E se a colheita do dono é ruim, ele também passa trabalho. Da mesma forma, os líderes estão sujeitos a isso. Os líderes que encabeçam esse ide e que se dedicam exclusivamente ao ide também estão sujeitos a isso. Né? Quando se tem dificuldade, eles passam dificuldade também. Se tem prosperidade e abundância, eles também têm prosperidade e abundância. Porque tu não pode tapar a boca do boi. Não pode, é maldade. É maldade tapar a boca do boi. Muitos criam aquela, às vezes até se aproveitando de invejas e de maldades e de outras coisas, eles dão a entender que um líder, para ser espiritual, não poderia passar de um padrão de vida XYZ, que se ele gastou isso ou aquilo em outra coisa, ele está sendo ganancioso, e não é assim. Como é que tu vai atar a boca do boi? Se quando a igreja está em dificuldade, quem se dedica exclusivamente à obra também passa dificuldade. Por que se a igreja está abundante, essa pessoa não pode estar abundante também? Né? Não faz sentido, é maldade. Você está tapando a boca do boi quando ele está pesando o trigo. Aquela pessoa está se dedicando exclusivamente, tá, a um mandamento de Cristo, que todos, o mandamento de Cristo não disse assim, olha, líderes preguem o evangelho, ovelhas não façam nada. Não, o ide e fazer discípulos é para todos os salvos. Tá bem? Só que uns vão participar disso de forma integral e outros vão participar disso de forma parcial e com dízimos. Né? Existe essa divisão de trabalho, tá bem? Mas você não pode tapar a boca do boi quando ele pisa o trigo. O pastor tá lá cuidando da sua alma, tá, né, fazendo tantas coisas. Como assim você vai ser mal, você vai ser rancoroso de coração com que ele gasta ou deixa de gastar? Né? Obviamente que essa pessoa deve ter bom senso, né? Um bom líder tem bom senso. Mas tem pessoas que são rancorosas de coração, que são maldosas. Está bem? Não seja assim. Não põe isso no coração. Não pense em atar a boca do boi, ou se, como quem diz assim, ó, se a colheita tá pouca, não precisa atar a boca do boi, mas se a colheita tá boa, tu deixa ela meio atada. É maldade. Não se faz isso, é maldade. Tá bem? Mas assim, versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos este direito, né? Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Outra passagem interessante que muitos usam para distorcer. Coríntios. Ainda mais em 1 Coríntios, era uma igreja muito problemática. Gente, uma igreja que tava assim, ó, que não entendia nada do Evangelho de Deus. Tá? Teve, para vocês terem ideia dos absurdos que aconteciam em Coríntios, como eles eram tão novos na fé, tão novos na fé, que teve um membro, sabe, tão novos na fé e tão imaturos na fé, e cometendo erros tão esdrúxulos, que teve um membro que não fica claro, mas que tomou a mulher do próprio pai.
não sei se em casamento, se, se aprontou uma para o próprio pai, ou o que aconteceu, ou o pai morreu depois, eu não sei o certo que aconteceu. Eu sei que em Coríntios Paulo fala com muita dor no coração e com realmente um furor do Espírito Santo, dizendo, olha, teve entre vocês estão tão aquém da fé, vocês estão tão aquém do evangelho, que teve entre vocês quem cometeu o absurdo de tomar a mulher do próprio pai. Quer dizer, a igreja em 1 Coríntios era uma igreja bem problemática. Eles tinham problemas até de assim, né, se tu for pensar, básicos, éticos, como é que eles estavam precisando aprender o básico do básico do básico do básico do básico do básico do básico. Era uma igreja muito nova na fé. Nós temos que considerar esse contexto. A igreja em Corinto era uma igreja muito nova na fé, cometia os erros mais esdrúxulos, né? Porque como é que assim, hoje nós vemos e, né, devemos cuidar em tudo em relação a pecados da carne. Mas você nota que esse é um pecado da carne tão sujo, tão baixo, tão mesquinho. Né? Uma pessoa que não respeita, não estaria ali respeitando a mulher do próprio pai. Obviamente não era a mãe dele, mas a mulher do próprio pai. Né? E era cristão da igreja de Corinto. Cristão da igreja de Corinto, fazendo isso aí. Quer dizer, é um pecado muito baixo, muito, uma obscenidade muito grande, uma coisa muito pesada. Quer dizer, a pessoa era meio, né, perdendo a palavra, mas tinha dificuldade de controle de pecados da carne, vamos colocar assim. Era uma pessoa que tinha problemas com isso, mas não respeitou nem a própria família, né? Não respeitou nem a própria família, porque deveria ter visto a mulher do pai como uma mãe ou como uma irmã, alguma questão assim. Ele não teve esse respeito, né? Ele não teve esse respeito. Foi uma coisa bem pesada, né? Um pecado bem esdrúxulo, bem sujo, né? A pessoa já tinha uma dificuldade de questão de controle de pecados da carne e não conseguiu respeitar nem a própria família, né? Então era um pecado bem baixo mesmo. Isso demonstra que a igreja em 1 Coríntios era uma igreja com muitos problemas e problemas bem básicos. Tá bem? Depois em 2 Coríntios a gente vê que o apóstolo Paulo incentiva que eles perdoem essa pessoa, né? Mas porque houve um arrependimento sincero, está bem? Mas a gente vê assim, aqui em 1 Coríntios, a igreja era a primeira carta aos Coríntios, a igreja era muito problemática, tá? A igreja era muito problemática, com pecados muito básicos, tá bem? Por isso que o apóstolo Paulo nem fez questão de, ele explicou o que era dízimo, só que ele estava dizendo, olha, eu preciso que vocês entendam o que é a obra de Deus. Eu preciso que vocês entendam o que é certo, tá bom? Eu quero que vocês entendam o que é certo. Eu quero que vocês entendam o que é necessário. Eu quero que vocês entendam o que é preciso entender. Que a boca do boi não pode ser atada. Vocês não podem, eu não estou pedindo nada, o apóstolo Paulo não pediu nada para eles. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eu não pedi nada para vocês, tá? A situação de vocês é grave e eu não estou pedindo nada para vocês. Mas eu não posso ignorar a verdade do Evangelho de Deus, que fala que, né, quem trabalha exclusivamente na obra deve ser sustentar desta obra. Tá bem? Não posso ignorar, eu não posso ensinar. Eu estou muito preocupado, em outras palavras, o apóstolo Paulo disse assim, ó, eu estou muito preocupado com a gravidade do que vocês estão passando, tá? Por isso eu não estou solicitando nada de vocês, porque não quero que vocês por um acaso confundam que o meu interesse é material. Eu quero que vocês entendam perfeitamente que eu estou preocupado com a situação de vocês, que é grave, né? A decadência moral deles era absurda.
Então, o que o apóstolo Paulo, de alguns deles, né, mas isso acaba refletindo o estado da igreja como um todo. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Olha, eu não estou participando desse direito com vocês. Seria meu direito, tá bem? Seria meu direito, mas eu estou abrindo mão deste direito, tá bem? Eu estou abrindo mão deste direito, porque eu quero que vocês entendam e foquem no que vocês precisam aprender, para que essas situações que estão acontecendo em Coríntios não aconteçam com vocês. Essas situações não podem mais se repetir, são coisas muito erradas, são coisas muito pesadas, são coisas muito sujas, e vocês não podem manter esse comportamento, tá bem? Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Eu poderia usar o direito de ser sustentado pela obra, porque eu estou fazendo ela. Se vocês estão participando de coisas espirituais, seria justo que eu participasse das suas coisas materiais. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo? A situação de vocês está tão grave que eu estou abrindo mão deste direito porque eu quero que vocês prestem atenção na vida espiritual de vocês e se corrijam. Mas, apesar de eu estar abrindo mão deste direito, por amor do Evangelho e para que vocês foquem nas coisas de Deus e no que precisa ser corrigido, eu não posso ensinar errado por causa disso. Por que o apóstolo Paulo estava dizendo? Olha, eu estou abrindo mão deste direito que eu teria, eu estou abrindo mão deste direito que eu teria, mas eu não posso ensinar para vocês que esse direito não existe, porque existe. Está bem? O que o apóstolo Paulo estava dizendo na carta em 1 Coríntios? A situação de vocês é gravíssima, porque para outras igrejas ele inclusive solicitou donativos, porque eram igrejas que estavam mais maduras na fé, tá bem? Eram igrejas que estavam mais maduras na fé e isso não ia prejudicar que elas crescessem na fé, não ia prejudicar o entendimento delas. Nós vemos em outras passagens o próprio apóstolo Paulo pedindo, né, donativos, tá bem? Até os Coríntios, se não me engano. Mas ele abriu mão desse direito num primeiro momento, por quê? Depois os próprios coríntios ajudaram ele materialmente, tá bem? Mas ele abriu mão desse direito em um primeiro momento, por quê? Porque a situação da igreja era muito grave e a maturidade da igreja ainda era muito baixa e tinha muita coisa para ser feita. Então ele nem tocou neste assunto, ele abriu mão desse direito. Ele abriu mão desse direito num primeiro momento. Só que ele fez questão de deixar claro que ele estava abrindo mão desse direito, mas esse direito existia. Por que ele fez questão de dizer que ele estava abrindo mão desse direito, mas esse direito existia? Porque se ele estava abrindo mão deste direito para ensinar o que precisava ser ensinado, para ensinar as bases da fé primeiro, se ele estava abrindo mão deste direito para ensinar as bases da fé primeiro, não faria sentido nenhum ensinar algo errado. Não é? Por isso que ele deixou claro, olha, eu preciso ensinar para vocês que não se pisa a boca do boi enquanto pisa o trigo, e assim como vocês estão participando desses bens espirituais, seria justo que os que se dedicam exclusivamente à obra também participassem dos seus bens materiais. É justo. E é o certo a ser feito. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, neste primeiro momento, devido às gravíssimas situações que estão acontecendo na igreja, eu estou abrindo mão deste direito no primeiro momento. Esse direito existe, eu não posso ensinar errado para vocês. Ele existe e é real. Mas num primeiro momento, porque a igreja estava com problemas muito sérios ainda, tá? A igreja estava com problemas muito sérios ainda. O apóstolo Paulo estava abrindo mão deste direito para focar no ensino do que precisava ser feito, tá bem? No primeiro momento, como a situação da igreja era gravíssima, o apóstolo Paulo abriu mão deste direito para ensinar o que era necessário, mas ele também precisava ensinar que isso é um direito. Tá bem? Se ele abrisse mão de um direito para ensinar coisas mais importantes, mas deixasse de ensinar que aquilo era um direito, ele também estaria pecando no ensino e o objetivo inicial dele estaria desfeito, não é verdade?
Então, ele ensinou os princípios básicos da fé, os princípios basilares da fé, e depois a própria igreja de Corinto ajudou ele a se manter e a manter outras igrejas que estavam em dificuldade e a manter a pregação e a disseminação do evangelho. Está bem? Mas naquele primeiro momento ele está dizendo, olha, não, existe esse direito, eu não vou pecar contra o ensino dizendo que não existe esse direito. Eu não vou abrir mão de um direito para ensinar e acabar ensinando errado. Foi isso que ele disse. Ele está dizendo, ele disse assim, ó, estou abrindo mão deste direito num primeiro momento, estou abrindo mão deste direito temporariamente para poder ensinar a vocês o que é certo. Mas eu preciso que vocês entendam corretamente que este direito existe. É como se ele dissesse assim, olha, vocês estão iniciando na fé, eu não estou fazendo isso desse direito, né? Mas estejam cientes que esse direito existe, porque para que vocês não entendam errado o evangelho. Está bem? E foi assim que a igreja conseguiu, né? E outras igrejas também conseguiu se estabelecer um pouco melhor, entender as bases do evangelho um pouco melhor, tá bem? Começou a contribuir. Mas Paulo queria, o zelo de Paulo pelo evangelho e pelo ensino era tão grande, mas tão grande, que ele abriu mão desse direito num primeiro momento, para primeiro ensinar eles a salvar a própria alma. Ele abriu mão desse direito num primeiro momento para ensinar eles a salvar a própria alma. Amém? Então, depois, sim, a igreja de Corinto e tantas outras igrejas ajudavam para que ele pregasse em outras cidades e abrisse outras igrejas e apacentasse algumas igrejas que estavam em dificuldade, ajudando igrejas que já tinham sido abertas, mas estavam em dificuldades. Tudo isso foi feito depois, inclusive com a ajuda dos donativos da igreja de Coríntios. Está bem? Mas num primeiro momento, de fato, ele abriu mão desse direito. Está bem? Num primeiro momento, de fato, ele abriu mão desse direito, porque a situação de Coríntios era gravíssima, tá? A situação de Coríntios era gravíssima e ele queria se dedicar apenas ao ensino para que eles conseguissem salvar a alma deles. No primeiro momento, ele se dedicou exclusivamente ao ensino para que eles conseguissem salvar a alma deles. Mas não faria sentido abrir mão de um direito para se dedicar ao ensino e não ensinar que aquilo era um direito. Ele estaria faltando também com isso. E também foi uma forma dele ir preparando a consciência dos coríntios para que mais tarde, em um segundo momento, quando eles estivessem um pouco mais crescidinhos na fé, eles conseguissem cooperar para o sacerdócio de Cristo, que é a evangelização e apacentamento de ovelhas. Amém? Então, para fechar, tá? Depois nós lermos, vamos dar uma olhadinha em Ageu, ainda dar uma passadinha de olho em Ageu, para completar esse assunto, tá bem? Ageu capítulo 1, versículo 4. Diz assim: como nós devemos ter zelo. Aqui, obviamente, em Ageu, nós vamos só falar de um templo, mas isso, eu volto a dizer, isso é sombra do que haveria de vir. No Novo Testamento, o dízimo é do sacerdócio de Cristo, é para evangelização e apacentamento. Mas aqui na época de Ageu era para a construção do templo e manutenção dos sacrifícios. No Novo Testamento é para evangelização e apacentamento. Amém? Mas vamos usar como um exemplo para nós entendermos um pouco melhor. Diz assim: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Essa tradução é a tradução linguagem de hoje, tá bem? Eu achei mais interessante, eu achei que deu um tom melhor. Tá. A tradução de Ageu da revista atualizada não traz tanta... Traz a informação, mas traz um pouco diferente, aqui ela fica mais clara, mais fácil, tá bom? A tradução que eu tô lendo agora é a linguagem de hoje. Ageu, capítulo 1, versículo 4, diz assim: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco.
Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem saciados, aqui diz bêbados, mas não devemos ficar bêbados. Tá? Tem roupas, porém não chegam para proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam um novo templo. Eu ficarei muito contente com este templo e ali serei adorado e honrado. Amém? Agora, então, o que nós devemos fazer? Deus estava dizendo aqui, olha, fica bem vocês serem salvos, né? Trazendo para o Novo Testamento. Fica bem vocês serem salvos, participarem das riquezas do Evangelho, estarem prósperos e não fazer nada para que outras pessoas conheçam essa riqueza do Evangelho. Não fazer nada para que outras pessoas conheçam essa riqueza do Evangelho. Fica bem isso. Vocês descobriram o perdão, vocês descobriram a redenção. Não deveriam fazer algo para que as outras pessoas também pudessem descobrir isso? Porque o templo de Deus hoje o dízimo não é mais para os levitas, da tribo de Levi. Hoje o dízimo não é mais para essas pessoas. O dízimo é para o sacerdócio de Cristo, que é evangelização e apacentamento. E Deus está dizendo, fica bem vocês que já foram evangelizados, estão sendo apacentados, não contribuírem para que outras pessoas possam ser evangelizadas e apacentadas. Fica bem isso? Fica bem? Não fica, né? Nós devemos ter empatia pelos outros que ainda não entenderam a voz do Evangelho de Cristo. E pregar este Evangelho e apacentar os que estão se aproximando. Amém? Então vamos orar a Deus para que essa restauração, completando o entendimento que nós tivemos ontem, a restauração econômica, né, passa pelo dízimo, de forma geral, porque, né, como nós falamos no primeiro vídeo, a parte 1 deste vídeo, porque assim como Abraão fez aliança para estar protegido de coisas que o dinheiro não protege, nós também devemos fazer aliança com Deus, tá bem? Porque Abraão, no meio do deserto, poderia ter sido roubado, poderia ter sido morto, poderia ter acontecido um monte de coisa, poderia não ter encontrado água, poderia não ter encontrado abrigo, poderia ter acontecido inúmeras coisas. Podia ter sido vítima de uma tempestade de areia, podia ter sido vítima de umas quantas coisas. Mas ele fez aliança com Deus, através do dízimo, para que Deus garantisse aquilo que ele não podia saber o que viria, nem se ele teria condições de se defender daquilo. Mas, através de uma aliança com Deus, isso poderia acontecer. Interessante, não é mesmo? Ele faria uma aliança e Deus aceitou essa aliança que ele fez. Né? Deus, como um bom pai, que entende as nossas fraquezas, os nossos limites, aceitou essa aliança que ele fez através do dízimo. Por isso, nós podemos estar seguros também, além de contribuir para que o evangelho, para que o sacerdócio de Cristo cresça através da evangelização e apacentamento, nós ainda teremos uma aliança com Deus, onde Ele nos protege até do que não sabemos que pode vir. Né? E nos dá condições de lutar até mesmo contra aquilo que é inesperado e que se o problema não existe, a solução também ainda não existe. Né? Não existe solução para um problema que não existe. Mas, ao ter uma aliança com Deus, nós temos a segurança de futuro. Né? Inclusive futuro eterno e futuro terreno. Tá bem? Então vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Oração é diálogo, por isso que nós primeiro meditamos na palavra e agora nós vamos falar com Ele, já que Ele falou conosco. Amém? Para a glória do seu nome. Pai amado, Espírito Santo de Deus, diante de Ti nós nos colocamos. Queremos Te confessar os nossos pecados, Pai. Queremos Te confessar as nossas iniquidades. Queremos clamar pelo Teu sangue sobre as nossas vidas, Pai. Queremos Te agradecer pelos esclarecimentos e entendimentos que Tu tem nos prestado.
queremos te agradecer, Senhor, pelo entendimento que tu tem nos trazido, Senhor. E queremos pedir, Senhor, que tu assente em cada coração, Senhor, que se houve alguma falta de entendimento, alguma falta de esclarecimento, Pai, porque a tua palavra diz que é o Espírito Santo da verdade, o Consolador, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que tu venha estar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós queremos pedir, Senhor, que tu venha estar nos enchendo, Senhor, da tua santa palavra, Pai. Nós queremos te pedir, Pai, que tu venha estar nos revestindo da tua graça, Senhor. Que tu venha estar nos revestindo do teu amor, Senhor. Que a tua graça e o teu poder, Senhor, que se aperfeiçoa na fraqueza, esteja sobre nós, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que o teu amor e a tua misericórdia aumente sobre as nossas vidas. Nós queremos clamar, Senhor, para que tu venha estar trazendo mais e mais entendimento sobre nós, Senhor. Nós queremos clamar, Senhor, que tu venha estar iluminando os olhos do nosso coração, Senhor. Nós queremos clamar que tu venha estar nos enchendo da tua graça e do teu Espírito Santo para a glória do teu santo nome. Nós queremos clamar, Senhor, pela restauração física e econômica de forma completa, que apenas a tua graça e a tua misericórdia, Pai, podem nos trazer. Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir a tua graça, o teu perdão e o teu ensinamento, Senhor. Vem estar repreendendo as forças das trevas que se levantam, Senhor, contra o nosso crescimento espiritual, Pai. Repreende as forças das trevas, Pai, que se levantam, Senhor, contra o nosso entendimento, Pai. Repreende as forças das trevas, Pai, que se levantam, Senhor, contra, Senhor, a iluminação da nossa consciência, Pai. Nós estamos na tua santa presença, Pai, para pedir, Espírito Santo de Deus, repreende as forças das trevas, as forças contrárias, Pai, que tentam se levantar contra as nossas vidas, que tentam se levantar trazendo pesar físico e econômico, que tentam se levantar contra o nosso entendimento, Pai. A luta não é contra a carne e contra a sangue, Pai, então repreende essas forças das trevas, imobiliza essas forças das trevas, lança por terra essas forças das trevas, e nos traz a vitória e nos conduz em triunfo, Senhor. Nos traz a vitória e nos conduz em triunfo para a glória do teu nome. Aquele que era, que é e que há de vir está ao nosso lado, não temos o que temer. Tua palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque tu venceste o mundo e aquele que venceu o mundo está ao nosso lado. Aquele que venceu o mundo está ao nosso lado. Aquele que venceu o mundo está ao nosso lado. Aquele que venceu o mundo está ao nosso lado. Então não temos o que temer, porque a restauração física e econômica será completa. Não temos o que desconfiar, o que temer, o que ter medo. Motivos para desanimar não temos. Temos motivos para lutar e lutar com mais força. Lutar e lutar com mais determinação. Lutar e lutar com mais consciência. Com a consciência ainda mais forte. Devemos lutar e lutar de forma ainda mais aguerrida. Devemos lutar e lutar de forma ainda mais forte. Devemos lutar e lutar com ainda mais ânimo. Devemos lutar e lutar ainda mais. Tanto mais as coisas se levantam, com mais força devemos lutar, Pai. Porque a tua palavra diz que aquele que venceu o mundo, não venceu uma tribulação, não venceu duas, não venceu três, venceu o mundo. Então, por isso, aquele que venceu o mundo está ao nosso lado. Então, nós devemos lutar com ainda mais força, mais empenho, mais determinação. Se as tribulações apertarem, mais determinação ao lutar devemos ter. Se as tribulações dificultarem, mais força devemos ter, com força devemos lutar, com mais força devemos determinar, com mais força devemos ir contra este mal, com muito mais força.
porque a tua palavra nos garante que aquele que venceu o mundo está ao nosso lado, então não há o que possa se contrapor a nós com sucesso. A tua palavra nos garante que aquele que venceu o mundo está ao nosso lado diante das aflições, então não há aflição que nos vença. Não há aflição que nos vença, não há aflição que nos pare, não há aflição que nos faça desanimar. Aquele que está ao nosso lado é aquele que venceu o mundo, que não venceu uma aflição, que não venceu uma contrariedade, que não venceu um probleminha, ele venceu o mundo. Por isso não devemos temer, por isso não devemos enfraquecer nem desanimar. Aquele que venceu o mundo está conosco. Aquele que venceu o mundo está ao nosso lado, batalhando. Aquele que venceu o mundo está enfraquecendo o nosso inimigo. Aquele que venceu o mundo está lutando por nós. Por isso não devemos ter medo, por isso não devemos voltar atrás, por isso não devemos dar passos para trás. Por isso que a restauração será completa. Por isso que a restauração será absoluta. Um dia nos céus com o nosso Senhor, se aqui formos fiéis, e na terra também obteremos vitória. Porque Deus é fiel. Um dia nos céus, mas na terra também obteremos vitória. Porque Deus é fiel. Enche-nos com a tua graça. Enche-nos com a tua misericórdia. Enche-nos, Senhor, de ti mesmos. De ti mesmo, enche-nos de ti mesmo, Espírito Santo de Deus. Para a glória do teu nome. E cremos que a restauração será completa, porque lutaremos com mais afinco até vermos o restabelecimento e a restauração física e econômica e restauração completa na nossa vida. Porque aquele que está ao nosso lado está lutando conosco. Então lutaremos com afinco e determinação, sem desânimo nem fraqueza, até obtermos a vitória e a restauração completa, não parcial, completa, para a glória do nome do Senhor e em nome de Jesus Cristo. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração e lute com mais afinco até receber a restauração completa, para a glória do nome do Senhor. Amém?